Você já encerrou ciclos? Ai, eu já. Ai, que lugar desconfortável. Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Primeiramente, inscreva-se aqui no canal, já deixa o seu like aqui no vídeo, já curta esse vídeo, comente, compartilhe para ajudar o canal a crescer também e levar esses vídeos para outras pessoas aí que possam receber a palavra do Senhor e serem impactadas e transformadas através da palavra de Deus. E não deem bola porque eu sou de fazer gestos. E sous também, só que eu controlei. E no vídeo de hoje, um tema... eu vou falar pra vocês que esse ano os temas estão assim, ó, o Senhor tem lapidado e forjado muito bem, não só vocês como nós também. Agora eu vou te falar, né? A gente se pergunta porque passa por certas coisas, mas se a gente não viver certas coisas, como é que a gente vai falar sobre certas coisas, né? Não tem como. Não tem como. É hipocrisia a gente falar de algo que a gente não vive, né? Exatamente. E o nosso tema de hoje... Você já encerrou ciclos? Ai, eu já. Ai, que lugar desconfortável. E não era o fim, era Deus. E era só o começo. E era só o começo. E como é difícil aos nossos olhos e doloroso muitas vezes deixar para trás aquilo que o Senhor nos pede para abrir mão, né? Ciclos que a gente não gostaria que fossem encerrados, mas que o Senhor fala a partir daqui. Se continuar, eu não tô mais nesse negócio. Então tu escolhe, ou continua e eu não tô mais aqui, ou segue comigo para um novo caminho. Você estava falando da história de Ló, que Ló não era para ter ido com Abraão para a terra prometida. Ele chegou lá e ele foi o quê? Preso. Por quê? Porque Deus não falou que era para Ló ir junto, né? Não. Era só para Abraão. Abraão e a família. E a família. Quantas vezes Deus está encerrando ciclos na tua vida, você está insistindo, está sofrendo, mas você está lá. Aqui é minha terra, Senhor. É nada. Chispa daí. Tá lá grudado em algo, ou quer servir de carrapato com alguém. Não, o Senhor falou pra Luana ir pra tal lugar. Ah, não, se tu for, eu vou junto, né? Mas a ordem foi pra ela, não foi pra mim. Ou o contrário, a ordem foi pra você e você quer carregar o outro junto? Seja obediente ao Senhor, para que você não sofra consequências pela desobediência. Olha, gente, eu já passei fins de ciclos. Vários foram doídos, né? Na minha vida. Mas eu vejo que o Senhor... Só que hoje eu consigo ver tanta coisa, sabe? O porquê desses fins de ciclos, assim, eu agradeço tanto a Deus por Deus não ter ouvido as minhas orações. Quando eu queria persistir naquele ciclo, eu já tive ciclos, assim, que doeram. Finais de relacionamento, que doeram bastante. E que por muitas vezes eu ficava insistindo em querer voltar e orava para aquilo acontecer. E hoje eu dou graças ao Senhor que isso não aconteceu. Já tive encerramento de ciclos de emprego, que eu gostava muito das pessoas. Não, o emprego que eu não estava mais me fazendo bem. Sabe quando você não aguenta mais voltar no lugar? Apesar de você amar as pessoas, você não aguentava mais o ambiente, nem aquele excesso de trabalho sobre a minha vida. Então... eu já encerrei de forma bem difícil, dolorido, ciclos de emprego, amizades. Meu Deus, quantas amizades eu achava que era pro resto da vida. E de repente, o Senhor vem com rumos tão diferentes, né? E dói muito, muitas vezes. Encerramentos até de ciclos assim, vamos dizer, familiares também, né? Eu encerrei o ciclo, o meu pai encerrou o ciclo dele, vamos dizer assim, na Terra muito antes do que eu sempre imaginei. E esse foi um ciclo que eu demorei anos para ser curada e fechar definitivamente. Em outras épocas, eu jamais ia conseguir falar o nome dele sem me emocionar, sem chorar. Hoje eu consigo falar de forma muito tranquila. Porque muitas vezes Deus vai esperar de você um posicionamento. Ele vai te mostrar. E comigo, quantas vezes foi assim? Eu tô dizendo pra você que tem uma coisa melhor e tu tá insistindo, então vai ser na dor. Ai, gente, se a gente tivesse... Porque o Senhor, ele nos dá uma oportunidade, né? Ele nos orienta.
Foi o que eu comentei com vocês há uns vídeos atrás em relação ao taekwondo, né? Ele falou pra mim, agora chega. Eu tinha 2 opções. Ele não me obrigou, não me amarrou lá e falou, tu não vai mais. Eu poderia escolher ser obediente ou falar, não, isso é coisa da minha cabeça, eu vou continuar e pagar um preço por isso. Porque no amor era na obediência, na dor era se eu desobedecesse e continuasse. Então talvez hoje você está passando por situações em que você está culpando Deus de estar vivendo elas, quando na verdade Ele já pediu para você entregar, para você abrir mão, para você deixar algumas coisas e você não está entregando. Você não está deixando o Senhor romper esses ciclos. E aí você está se colocando num lugar de dor, de sofrimento pela desobediência. Nossa. Porque se você for ver, amiga, encerra-se um ciclo, outro ciclo começa. Né? E sempre é um ciclo de vida. Sim, o Senhor, a palavra fala que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Mas para ela se cumprir, a gente tem que deixar o velho para trás para que o novo possa vir. Como é que o Senhor vai entregar algo novo para nós se não encerrar alguns ciclos? Às vezes ciclos tóxicos, né? Quer ver um exemplo? Você tem um canteirinho aqui, ó, do tamanho da Bíblia aqui aberta, tá? Tá cheio de salsa nesse canteiro. Mas você ganhou uma muda de cebolinha. Como é que você vai plantar se não tem espaço livre? Nossa. Se você não arrancar um pedacinho dessa salsa para ter um espaço para a cebolinha ser plantada, ela vai morrer. Então, meu Deus, às vezes a tua promessa não chegou ainda porque você não deu espaço para o novo. Você não deixou meu Deus, Senhor, você não deixou o Senhor abrir o espaço que Ele precisava para derramar na tua vida a promessa que Ele tem para você. Então, agora, para complementar o que ela estava dizendo, Isaías 43, 19. Eis que realizo uma obra nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém, um novo caminho no deserto. No deserto. Meu Deus! Aonde? Ele não falou que era num jardim florido. Meu Deus, gente, desculpa. O Senhor quando fala, meu Deus. Deserto. Quer dizer, então, que primeiro o Senhor tem que nos levar para o deserto para daí Ele abrir um caminho novo? Possivelmente sim. Tá aqui, ó. Mas é um deserto que é aos nossos olhos. Porque quando a gente tem que abrir mão de algo, quando o Senhor pede para que um ciclo se encerre, ou quando Ele encerra um ciclo, não é pra gente ficar naquele lugar, nesse deserto pra sempre. É que a gente se apega às emoções, né? Aí a gente fica, ai, mas tudo que eu vivi. Ai, mas as pessoas que eu conheci. Ai, mas a minha história lá dentro. Ai, mas o quanto eu ganho. Ai, o quanto eu ganhava. Ai, o quanto que eu vou ganhar. A gente fica na dúvida, a gente fica nos sentimentos e como eles nos enganam. Porque a gente não tá confiando plenamente no Senhor. Porque se a gente confiasse plenamente no Senhor, Ele iria falar, Luana, vai para São Paulo amanhã. Arruma tua mala com uma mala de roupa, pega tua família e vai. Nós não iríamos questionar. Não, tá bom, Senhor. Mas eu não tenho casa, não sei para onde. Só vai. Mas a gente não faz isso. Se a gente for ler a palavra, no Antigo Testamento, eles faziam isso, né? Como aconteceu com Abraão. Deus falou para Abraão, né? Saia da tua terra, tá lá em Gênesis, no capítulo 12. Saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Era isso que Abraão tinha. Ele tinha a promessa, né? Farei de você uma grande nação, eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. E ele continua ali, né? Mas ele não falou qual era o nome da terra. Ou ele disse aqui, vai para Canaã. Não, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus sabia o coração de Abraão. A terra prometida para ele era Canaã. Mas ele não foi para Canaã. Ele foi para outra terra. Porque ele levou quem junto? Ló. Ele não foi na obediência. Ele foi parcialmente. Ele foi, mas ele carregou o Ló, que era o primo dele, com ele. Até que deu briga no meio do caminho, eles se discutiram, não se acertaram, e aí acabou que eles tiveram que se separar. E aí sim, na obediência, quando ele estava sozinho com a família dele, o Senhor entrega para ele qual era a terra que era prometida para ele. Não carregue pessoas com você que o Senhor não direcionar. Elas vão ser um fardo, como foi lá para Abraão. Elas vão ser um fardo no meio do caminho e vão atrasar a tua bênção. E outra, vamos para uma realidade agora.
Meu Deus. Você está num trabalho, tá? Sempre vai ter um movimento das pessoas reclamando de algo, de alguma coisa. Aí vai chegar em você e ficar bibibi, bibibi, porque não tá bom isso, bibibi, bibibi, porque não tá bom aquilo, bibibi, bibibi, bibibi. E aí você vai, sabe aquela história Vai se sujando, se vai se contaminando, sujando. Às vezes né? tá muito feliz no lugar, mas você começa a olhar de forma diferente. Porque você começou a receber palavras das pessoas ali de uma forma diferente. E você vai acolhendo aquilo. E vai te pesando. E vai te pesando. Só que as pessoas, na hora de tomar um posicionamento, elas não se posicionam. E você toma a frente. E aí, quem é prejudicado? Você. Você achando que todo mundo ia falar, não, agora eu falei pra ela, agora eu vou tomar nada, Não. minha gente. Não. A gente tem que ter essa percepção de que quando, às vezes, o lugar que a gente tá e qual posicionamento a gente vai tomar. Tem vezes que Deus só vai querer saber o que é de você, fica quieta. Silêncio. O silêncio vai ser o teu melhor amigo. E não é fácil, E não né? tome frentes que não são suas. Não é fácil porque o nosso senso de justiça própria, ele quer ir, quer fazer, tu quer falar, você quer justificar, você quer tentar, mas não é isso que o Senhor está pedindo. E se Ele falar para você, você vai permanecer ali mais tanto tempo, mesmo que situações sejam horríveis, a gente tem que obedecer, tem que estar na obediência ao Senhor, né? Mas quando Ele pedir para você, encerra um ciclo, não vai mais, não faça isso, gente, obedeçam, porque a palavra fala que é muito melhor obedecer do que sacrificar. E quantas vezes, né, a gente fica insistindo em algo e o que acontece? A gente insiste, porque a gente quer ficar lá, porque a gente tá pegado, como eu já falei aqui. Só que acontece, vem uma coisa que causa dor. Aí a dor termina com aquilo que você não queria terminar. Então, antes de você ir pra dor, vá pelo amor, vá pela obediência. O Senhor dá, gente, o Senhor dá essa oportunidade, é o que eu falei antes para vocês, né? Nós temos a possibilidade de obedecer pelo amor ou pela dor, gente. E quem, mas o Senhor só faz as coisas pela dor. Não, é você que não tá obedecendo. E às vezes a gente se coloca, né? Mas não é fácil, gente. Eu falo, é fácil falar, né? Como a gente sempre fala aqui. Mas quando o Senhor pediu lá atrás para mim deixar de atender com algumas coisas que eu atendia, parar de trabalhar com o meu pai, né, não atender mais com ele, entregar o consultório, e foi todo um processo, né, então eu já queria, não, então eu quero fazer agora, não, você vai esperar, é no tempo que eu falar, gente, isso levou um ano, foi um ano de eu ouvir o Senhor, você vai entregar a sala que eu atendia, mas eu, já queria fazer no outro dia, o Senhor falava, não é agora, vai, espera mais um pouco, e faz desse jeito, e faz assim, é no tempo que eu determinar, é da forma que eu determinar. Mas quando a gente está na obediência, é leve. O Senhor prepara. Quando eu tive que encerrar com o meu pai a questão da clínica que nós tínhamos juntas, a Luana sabe o meu desespero, a minha aflição, a minha angústia. Eu não sabia como eu ia falar, eu não sabia como eu ia fazer, eu não tinha palavras para falar com ele. E um dia a Luana falou para mim, ela disse, amiga, ora e pede para o Senhor preparar um momento. E eu fiz isso, gente. Eu orei de todo o meu coração ali, eu chorei ao Senhor, eu clamei a Ele, falei, Senhor, prepara o dia, o horário, a forma, põe as palavras certas na minha boca, que eu consiga falar, mas sem chorar, sabe? Que eu consiga falar o que o Senhor quer que eu fale. Gente, o Senhor preparou. E foi maravilhoso. Muito melhor do que eu imaginei que seria. É claro que depois que eu saí de lá, sim, eu chorei, eu tive esse meu luto, né? Que também é importante. Mas não foi pesado, não foi dolorido, de ficar meses remoendo aquilo, porque o Senhor, Ele prepara. Mas a gente também precisa perguntar para Ele nos ajudar nesse Mas você processo, sabe que né? quando você fala isso, o que o Espírito Santo me trouxe? Houve um posicionamento teu em oração. E quantas vezes o Espírito Santo vai cobrar da gente um posicionamento de oração? Gente, quantas vezes o Senhor fica me incomodando, vai orar, vai jejuar. E aí eu vou, na hora eu não entendo, não compreendo, passa uns dias, tudo faz sentido. Quantas vezes o Senhor falou assim, batalha e ora por essa área, por essa área, por essa área. E de repente, dá uns dias eu falo, era por isso dessa oração. Era por isso desse posicionamento em oração. Por isso que o Senhor me pediu isso, que o Espírito Santo me orientou a isso. Então se posicione em oração também. Se posicione no Senhor. Não é ficar só esperando, né? Que Deus também mostre. Deus vai te mostrar, sim. Mas se posicione e vai pro secreto. Deixa Ele te mostrar também, né? E às vezes, gente, o Senhor vai pedir, vai falar não para algumas coisas. Aconteceu comigo no fim do ano passado ali, onde eu tinha me inscrito para o curso de teologia, que eu queria muito fazer, e eu não tive paz, gente, eu não tive paz, e o Senhor falou comigo muito claramente. Eu tive um sonho, e nesse sonho, eu tenho muita revelação em sonhos, né?
Nesse sonho, eu tava na dúvida, né? Tava se sentindo incomodada, não tinha paz em relação a fazer ou não. E eu orei, né? E antes de dormir, eu fiz uma oração e pedi pro Senhor. Eu falei, então me mostra com clareza se o Senhor quer ou não que eu faça. E no sonho, Jesus vinha com a Bíblia na minha mão e ele falava assim, o que você precisa tá aqui. E saía. E ali eu entendi que não era o momento, né? Então, claro que eu queria fazer, né? Mas ia ser um título a mais, mas o aprendizado, a gente tem sede de aprender mais, mas nós temos o melhor professor, que é o Espírito Santo. Então, eu poderia ter desobedecido e ter me inscrito. Eu teria paz? Não. A partir do momento em que eu falei com o professor, eu falei, professor, eu não vou fazer agora. Se o senhor me permitir, o ano que vem eu faço. Se não, amém, né? Ele até brincou comigo, ele falou, não, tu vai fazer sim. Eu falei, se o senhor me permitir, né? A gente, a partir do momento em que eu tomei o posicionamento, eu falei, ok, senhor, então eu não vou fazer. Veio a paz do Espírito Santo sobre mim, assim, e eu fiquei em paz. Eu não tinha paz, gente, eu tava ansiosa, eu não tava dormindo direito, eu tava com dor na mandíbula de ficar tensa durante o dia, por não ter certeza daquilo se eu ia fazer ou não, sabe? Então, às vezes, a gente se coloca em situações de estresse, de ansiedade, por não estar obedecendo ao Senhor, por não estar buscando a resposta e a clareza daquilo que Ele quer para nossa vida, né? É isso aí. E se você tem uma área da sua vida que precisa se encerrar, coloca aqui embaixo pra gente saber se é na vida financeira, se é na vida espiritual, na vida amorosa, na vida familiar. Qual é o problema que você está passando? A gente quer te ajudar em oração, em nome de Jesus. E entenda que quando a gente encerra um ciclo, não é um castigo de Deus, mas é uma proteção da parte do Senhor, é o início do novo projeto e é um amadurecimento para você em todos os aspectos da sua vida. Exatamente. E não veja, às vezes, quando do nada o Senhor fechar uma porta para você, não coloque a culpa no inimigo, porque o inimigo tá me incomodando, porque o inimigo não quer isso e aquilo. Veja que às vezes o Senhor tá te livrando de algo que a gente não tem ideia. Se às vezes Ele tá te tirando de algum lugar, é porque Ele sabe, né? Ele é onipotente, Ele é onisciente, onipresente, Ele vê além, Ele sabe o que vai acontecer. Então às vezes Ele tá te livrando de coisas que você pode nem imaginar que podem acontecer contigo, com a tua família. Então, que você possa orar e ser grata todo o tempo, mesmo quando o Senhor fechar todas as portas. E lembrei de um louvor que eu simplesmente amo, que é do Morada, que diz assim, a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Gente, de verdade, acabo com essa aqui. E que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esperamos vocês semana que vem, mais um podcast. Deixe seu like, seu comentário aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo. E não esqueça que Jesus jamais vai fechar uma porta na tua vida sem ter uma muito maior para abrir. Sem ter um plano muito maior e melhor para você. Amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Até semana que vem. Até. Beijo. Deus abençoe.